E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Então, o tema de hoje, do vídeo de hoje, vai ser sobre quedas. Especificamente para os meus idosos, que eu adoro, né? Que eu atendo, enfim, estudo eles, faço tudo com eles. Sou louca por essa faixa, né? Da terceira idade. E aí, o que acontece? Eles, os idosos, eles têm muita dificuldade até... É como que fosse tudo mais lentificado, sabe? Para essa população. Então... eles têm dificuldade de andar, a marcha deles já não é como a da gente. Eles têm dificuldade, piora um pouco o equilíbrio, piora um pouco a propriocepção, o próprio reflexo, vamos dizer, tem um local quente aqui. Então a gente toca, a gente já sente, já tem o reflexo, né? O idoso, para sentir, ele demora um pouco para processar essa informação. Então o corpo do idoso, o reflexo do idoso, o equilíbrio, tudo é mais lento, é mais... a gente tem que ter um pouco mais de até paciência, né, com eles, tem que respeitar. Mas enfim, o que é que acontece? As quedas em idosos, elas acontecem por vários fatores, né? Tanto pelo próprio envelhecimento, como pelo próprio ambiente que ele vive, que ele reside. Então, assim, o que é que acontece? Algumas dicas, seria bacana, a gente teve uma aula de arquitetura, na especialização com a arquiteta maravilhosa, ela é de São Paulo, eu esqueci o nome dela, mas aí se eu lembrar eu coloco ele aqui embaixo, na descrição do vídeo. E aí ela é uma arquiteta específica para idoso, então assim, ela constrói uma casa, uma residência, um apartamento, enfim, específico para o idoso. Então, uma das dicas que ela dá é não colocar a parede, deixar tudo branco, como nesse meu caso, ó, a porta é branca, a parede é branca. E aí a gente não, o idoso às vezes por dificuldade até de visão, ele não consegue distinguir o que é o que. Até onde chega a porta, até onde é a parede, onde é que eu posso abrir, entendeu? Se forem cores diferentes, fica mais fácil eles identificarem o que é, enfim. Aqui pelo menos a maçaneta é de outra cor, mas se essa maçaneta fosse branca também, pronto. Eles não iam conseguir, eles iam ficar assim, tateando, né? Além da cor, o piso, né? Tem que ter um piso específico, assim, na verdade é que seja bacana, um piso antiderrapante, principalmente nos banheiros. O banheiro, ele tem que ter um tamanho adequado, principalmente para quem é aquele idoso cadeirante. Então, tem que ter uma dimensão do banheiro, né? Para que a cadeira de rodas passe. E até para os que não são. A gente tem que, infelizmente, a gente tem que projetar o futuro. É bacana quando a gente for projetar uma casa, que a gente projete, ó... Talvez eu vá virar cadeirante de rodas. Então, já tenho que projetar tipo um banheiro, uma coisa assim, como a minha mãe fez, né? Que ela não é arquiteta, mas ela acabou projetando essa casa da gente um pouco para isso, para o envelhecimento. Não é à toa que o quarto dela é lá embaixo. Então, as visitas sobem de escada e ela já tem lá embaixo. O banheiro dela é super largo. Então, assim, a cor influencia, os móveis influenciam, tapete. É interessante que não tenha tapete em casa. Então, assim, são várias dicas. E eu vou falar também um pouquinho do meio externo, né? Que o problema do meio externo é que nas calçadas, gente, eu nunca vi. As calçadas têm muito buraco. As calçadas são íngremes, assim, né? São de níveis diferentes. Então, na verdade, a calçada da casa da pessoa é algo público, que eu não sei se vocês sabem, eu não sabia. Então, assim, elas eram para ser do mesmo nível, uma coisa uniforme, entendeu? Para que não houvesse essa discrepância. Aqui, o que acontece? Às vezes, colocam árvores no meio da rua. A árvore, ela tem aquela raiz que sai, então a pessoa, o idoso vai, cai, papuf. E às vezes, a própria raiz, ela sobe, na verdade, ela não chega nem a subir, mas ela danifica o piso, deixando o piso meio torto, enfim. Eu sei que eu vou contar 2 experiências que eu tive, que não foram bacanas. Ontem, eu tava saindo de um restaurante, tava de salto alto, apressada, porque tinha acabado de chamar um Uber, o Uber já estava na frente do restaurante, e aí eu fui chamar. E eu, na minha pressa, eu não ando de salto alto, mas enfim, inventei de andar. Aí, na minha pressa, fui até o Uber. Quando eu cheguei lá, a pista, ela tava cheia de buraco. E eu não vi, porque que a pessoa imagina? Que a pista não vai ter buraco, né? A gente nunca imagina que tem que ficar olhando pro chão. Porque parece que é assim, aqui no Brasil a gente tem que ficar olhando pro chão direto. A gente tem que... Enfim, aí nessa historinha, olha só o que aconteceu com o meu joelho. Ralei bonito. Ó,
E aí, tô aqui com esse meu joelho ralado, doeu que só, eu podia ter torcido meu pé, podia ter acontecido muitas coisas. Como já aconteceu outra vez também, que eu tava em uma festa, a mesma situação da árvore, a árvore era gigante, as raízes eram todas pra fora, eu andando não vi que tinha uma raiz assim, achava que o chão era, enfim, liso, né? Quando eu vi, tropecei na árvore, torci o pé. Isso foi a primeira vez que eu torci o pé. Segunda vez que eu torci o pé, tava também uma festa. É engraçado, porque parece que essas torções só são em festa, mas enfim. Tava uma festa há um tempinho atrás. E aí, o chão era aqui, né? E aí, aqui desse lado tinha uma escadinha. E aqui desse lado era uma rampa. Minha gente, não tinha sinalização de que o que era degrau e o que era rampa. Enfim, o meu pé ficou no meio dos dois. Aí o que foi que aconteceu? Ele fez, girou. Na hora que ele girou, ele pisou em falso. Então, assim, é só pra mostrar pra vocês que vários tipos de ambiente que a gente frequenta, a própria rua que a gente frequenta, a nossa própria casa, isso tudo leva à queda. E eu tô dizendo assim, eu tô dando o meu exemplo, entendeu? Mas imagina pra idoso. Idoso é muito pior, porque é muito mais difícil pra eles, tipo, se locomover, ter equilíbrio, enfim, ter tudo, e ainda por cima o ambiente não é favorável pra ele. Então a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muito atenção com eles e ter também paciência. E assim, tentar insistir, investir nas políticas públicas, né? Principalmente essas políticas de ambientação, enfim, conversar com o arquiteto, ver como conversar com os próprios deputados políticos, enfim, quando eles forem se candidatar novamente, né? Então, perguntarem propostas sobre como é que eles estão querendo organizar o meio, né, que a gente vive. Se eles estão querendo tapar buraco, como é que vai ser, enfim. Melhorar as calçadas, sei lá, deixar tudo uniforme. Eu sei que é difícil, minha gente, mas eu acho que a gente tem que saber os problemas, diagnosticar cada problema que existe e tentar procurar uma solução. E a única solução que eu vejo é essa, falar com o político. Ou a gente fazer a nossa parte. A gente faz a nossa parte como? Em casa, né? Tentar melhorar, sei lá, a calçada, combinar com o vizinho de tentar fazer a mesma calçada, não sei. Mas, enfim, evitar de plantar árvores que tenham aquelas raízes, né, pra fora. Enfim. E é isso, e procurar profissionais que sejam especializados para poder darem dicas para vocês, como fisioterapeuta, enfermeiro, arquiteto, né? Enfim, todas as profissões da área de saúde ou não que lidem com idoso, é bom a gente ter essa noção e enfim, passar essa mensagem para vocês, né? De o que é que tem que fazer, de como tem que fazer, enfim. E esse o vídeo tá gigante, eu espero conseguir carregar na internet. Mas é isso, meu povo. Um beijo bem grande. Fiquem bem e até a próxima.